quero iniciar cumprimentando a todos e a todas. Eu estou vendo que nós estamos numa assembleia com mais de 80 professores, é uma boa assembleia, e na pessoa da nossa querida Vicentina, a Érica, o Eduardo, o Maurício, a Graziele, eu abraço solidariamente a todos os professores e professoras que estão na linha de frente e também os aposentados, que provavelmente estão nos escutando. Eu quero começar a avaliação de conjuntura, eu tenho poucos minutos, você me avisa quando faltar 5 minutos, são 15h56. Quando faltar 5 minutos para terminar, me avisa, por favor. Quando eu fui chamada para contribuir para a avaliação da conjuntura nessa assembleia, a primeira coisa que veio à minha mente é que essa avaliação de conjuntura não está sendo feita em qualquer lugar. Está sendo feita com os Leões do Norte. E por que eu chamo isso? Porque nós estamos no meio de uma guerra, de uma pandemia, de uma situação complexa. Não somos só nós, é a humanidade que está numa encruzilhada. E nesse momento nós temos que rastrear a história para ver quem nos antecedeu e como foi que nos antecederam e o que nos legaram. E, portanto, nós estamos numa assembleia com professores e professoras que têm uma tradição, e é uma tradição de luta, e é uma tradição que não é pequena. E essa tradição de luta, ela nos permite reconhecer as revoltas que nós tivemos em Pernambuco e por que dessas revoltas. Os pernambucanos sempre foram inconformados, sempre tiveram coragem, sempre tiveram espírito combativo e por isso são reconhecidos como Leões do Norte. Nós vamos ver que desde a invasão holandesa de 1600, a insurreição pernambucana, a Guerra dos Mascates, a conspiração do Suassuna, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824, a Revolução Praieira de 1848, e aí vem um lastro que nos inspira, que nos dá coragem para poder, então, entrar numa avaliação de conjuntura que é muito dura, E eu quero lembrar também que Pernambuco não é qualquer lugar, por quê? Porque é a terra de Paulo Freire, é a terra de João Cabral de Melo Neto, é a terra onde nós conhecemos Antônio Nóbrega, Chico Sainz, o Cascabulho, o Mestre Ambrósio, o Cordel do Fogo Encantado, o Spock, a banda de pau e corda. É a terra onde nós temos o Kleber Mendonça, que nos deu o Bacurau. É a terra onde nós temos o maestro Nunes, que fez aquele frevo fantástico, Cabelo de Fogo, que eu adoro, e aonde nós temos um conservatório de música que completa 90 anos, que está sob a regência de mestre José Renato Ascioli. Então, é nesse lastro que eu quero fazer a avaliação de conjuntura. É nesse lastro. Lembrando, portanto, na avaliação da conjuntura, eu quero destacar exatamente, se der tempo, 6 pontos. Eu quero começar com o fato de que no Ceará morreram 65 bebês de coronavírus. 65 bebês morreram no Ceará. Eu quero começar com isso. Não para ser trágica, mas para não fazer como o presidente dessa República brasileira, que agora é um estado de exceção, aonde quando o presidente da República fica sabendo do número de mortes, ele diz, e daí? Como quem diz, eu não tenho nada a ver com isso. E ainda diz, eu não sou coveiro. E ainda diz
Sim, e daí? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Então, isso é um assinto, isso é um horror, principalmente porque está situado nessa conjuntura que eu quero tratar com vocês. Qual é a conjuntura? A nível internacional, a pandemia está em todos os países. E o que ela revela agora? Esse sistema que nós vivemos até agora, que se chama sistema capitalista, não protege a humanidade. Não protege. Está levando a humanidade para o caos. E vai piorar porque vem a crise climática. Porque a nossa relação com a natureza é uma relação de depredação, de destruição. Nós queremos dominar as leis da natureza para poder dominar a natureza e, sob a lógica do capital, explorá-la. E não é só a natureza biológica, é a natureza sócio-histórica, é tudo aquilo que desenvolveu inteligência sobre a face da Terra está sendo atacado e destruído. Portanto, nesse momento, tem um processo de destruição de forças produtivas. E não é só o coronavírus que destrói forças produtivas. Tem, sim, os fatores e as forças destrutivas que se confrontam com as forças produtivas. E quem são essas forças destrutivas? É o setor rentista da economia, que quer manter taxa de lucro, que quer manter acúmulo. É o setor fundamentalista, rentista, os latifundiários, o judiciário de direita, que não é imparcial, é parcial, sim, está aí a prova do Moro. Nós temos aí um executivo que está nas mãos dos militares, tem 2.500 militares no governo, está aí nas mãos desses que, neste momento, estão aplicando a política, a necropolítica, a política que decide quem deve morrer, e quem deve morrer é a classe trabalhadora, são os pobres. Portanto, é nessa conjuntura que as coisas se dão. É numa conjuntura onde, nesse momento, está tendo uma fuga de capitais para os Estados Unidos, que recoloca para nós a questão do capitalismo, das suas leis, das suas normas, da forma como ela vem endividando os países, e nós temos que recolocar nesse momento a suspensão do pagamento da dívida, porque 40% do PIB está indo para o pagamento da dívida. Nesse momento, nós temos que olhar na conjuntura a pressão imperialista que está agindo a nível planetário e fazendo com que o sistema financeiro se sobreponha às vidas. Esse momento é o momento que eu queria chamar a atenção de vocês, é o momento em que está se consolidando um governo bonapartista, autoritário, com uma guarda pretoriana, uma guarda. Olha o que está acontecendo na Polícia Federal, olha o que está acontecendo no Judiciário. Esse momento é um momento em que há uma escalada crescente de radicalização do bolsonarismo. E nós temos que entender o que é o bolsonarismo. Quais são as forças, quais são os pilares do bolsonarismo. Porque se nós não compreendermos isso, talvez nós não tenhamos a força suficiente que é necessária para tomar as decisões corretas que nós temos que tomar. Nós estamos aqui dentro de um sindicato. Essa assembleia não vai terminar sem não ter encaminhado coisas fundamentais para um enfrentamento. Para um enfrentamento que não é pequeno. E por que ele não é pequeno? Porque a nossa saúde está colapsando. A pandemia, que agrava uma crise no setor sanitário, demonstra o que significou
desde o golpe contra a nossa presidenta, o não investimento de recursos públicos na saúde pública, o que significou o corte desses recursos, o ataque às universidades, o ataque ao sistema federal e estadual de desenvolvimento científico e tecnológico. Estão sendo fechadas as fundações de amparo à pesquisa nos estados. A nível nacional, o governo federal desestruturou o sistema federal de desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Nesse momento, meus queridos, nós estamos enfrentando, eu vi aqui, eu assisti, a regulamentação do mundo do trabalho, num outro patamar. E que patamar é esse? Então, nós estamos vendo, é um patamar que gera desemprego, é um patamar que coloca salários em risco, é um patamar em que rebaixa as condições de trabalho, é um patamar em que ataca a carreira, ataca salário e assim por diante. E nós, dentro da universidade, agora, estamos tendo que regulamentar o trabalho não presencial, a toque de caixa, quando isso tinha que ser uma discussão muito aprofundada, para a gente compreender efetivamente o que tem por trás, para a gente compreender o que significa essa perspectiva de produtividade, de meritocracia, que veio anos e anos e anos, nos submetendo a um regime de trabalho que nos leva ao adoecimento, que nos leva à loucura, um regime de trabalho que está pautado dentro de uma instituição que foi reformada durante o regime militar com os acordos MEC e USAID. É isso que rege a vida ainda hoje dentro das universidades, o acordo MEC-USAID. E, portanto, nós estamos, nesse momento, sendo pressionados pelo Conselho Nacional de Educação a fazer um vale-tudo, porque o que eles querem é que se imponham atividades escolares, que se considere essas atividades para compor carga horária, para dizer que está tudo normal, e quando passar o pico da pandemia, que provavelmente vai ser em agosto, a gente considere o que fez para recompor o ano letivo. E aí, mais de 20 entidades se posicionaram contra esse parecer do Conselho Nacional de Educação. E esse posicionamento das entidades, portanto, leva em consideração que nós, das universidades, tratamos sim de educação à distância. Mas agora nós não queremos usá-la como escudo para fazer passar o empresariamento da educação, para fazer passar a privatização, para fazer passar as ideias que estão no Futurice, que é deixar a gente trabalhando em casa, usando todos os recursos, todos vocês vão ter mais despesa, vocês vão ter muito mais despesa com energia elétrica, com os insumos para a informática, e os espaços públicos na universidade serão vendidos. Nós vamos perder prédio, nós vamos perder terreno, e mais, todas as formas de luta que nós desenvolvemos até hoje para fazer valer os nossos direitos, que significa ter uma boa formação inicial, boa formação continuada, significa ter condições objetivas de trabalho, significa acessar tecnologia de ponta, 4.0, queremos acessá-la, queremos socializá-la, que significa boa carreira, bons salários. Nós estamos há quanto tempo? 6 anos sem recomposição salarial. E agora o Guedes anunciando que nós vamos ter rebaixamento de salário, porque ele está dizendo que nós temos que também nos sacrificar, e, portanto, nós vamos ter um ataque violento contra o nosso sindicato, porque é a forma de organização que nós temos para fazer o enfrentamento. E vocês viram aqui, eu acabei de ver o jurídico é uma dimensão. O político é conosco.
E vocês viram o desempenho do jurídico, a importância do jurídico, a importância do sindicato. E eu quero terminar dizendo que, por mais que nesse... Sim, eu tenho que passar um dado para vocês da questão da educação à distância, porque mesmo sendo um dado pequeno, uma gota d'água no oceano, ajuda a gente a raciocinar. Eu fiz um levantamento sobre educação à distância no Nordeste do Brasil e peguei só a formação de professores. Nós temos no Nordeste 4.753 cursos de formação de professores. Isso é dado do dia 3 de 9 de 2018. É fonte do MEC. Pode ser que tenha aumentado. Veja só. Quantas públicas e quantas privadas nós temos que oferecem cursos à distância? Nós temos 176 cursos de formação de professores à distância no Nordeste do Brasil. E nós temos 2.265 privados. Portanto, a discussão é complexa. Ela não é simples. Ela não é simples. Por quê? Porque nós já fazemos educação à distância dentro das universidades. Nós já temos isso regulamentado, e na regulamentação não está previsto que crianças na educação infantil tenham educação à distância. Está previsto que nós não podemos incidir e prejudicar a capacidade psíquica e teórica dos nossos alunos, substituindo o professor por tecnologia. Nós não podemos desvalorizar a escola, rebaixar os conteúdos clássicos da escola, que é imprescindível a presença do ser humano, porque entender o desenvolvimento da psique humana, entender elementos da neurociência, isto depende do conhecimento que um professor, uma professora vai no dia a dia ampliando. E nós não podemos achar que pacotes tecnológicos que agora estão sendo empurrados goela abaixo vão nos dar a capacidade de desenvolver o que é imprescindível desenvolver nessa nova geração, a sua capacidade revolucionária, e não de serem empreendedores. Empreendedores para que mundo? Para que mundo? Um mundo que só explora a natureza, explora os outros seres humanos? Então, meus queridos, eu quero terminar, porque eu acho que está na hora, pelo tempo que me foi dado, ressaltando a importância e a relevância nesse momento de crise humanitária, de crise sanitária, de crise econômica, política, social, ambiental, que três coisas se destacam. Quais são as três coisas? Vocês podem olhar para todos os lados. A primeira é a vida humana, salvar a vida humana com solidariedade. E eu vi que vocês têm um projeto que se chama Mãos Solidárias. Eu vi muitos dizendo, nós estamos participando. É fundamental a solidariedade. Mas não é a solidariedade burguesa, aquela solidariedade que dá com uma mão para tirar com a outra. Não aquela solidariedade que faz arminha e depois se ajoelha para rezar. Não é essa solidariedade. Eu estou falando da solidariedade de classe, construída historicamente. Qual é a outra coisa importante nesse momento? Vocês podem olhar para todos os lados. Olha para o povo sem medo, olha para os movimentos populares, olha para a Frente Brasil, olha para o sindicato, olha para os partidos de esquerda, todos têm uma pauta de reivindicação. E nós estamos procurando nos unir nessa pauta de reivindicação. Vocês olham para o lado, o que vocês estão vendo funcionando? As organizações. Solidariedade, reivindicações dos trabalhadores, e não do setor rentista, dos capitalistas, e organização dos trabalhadores. É ali que nós vamos encontrar os elementos para permitir, reconhecer,
tem saída, sim, e essa saída está com os trabalhadores organizados. Termino convidando todos vocês para o 1º de maio. Todos. Nós temos agora um grupo considerável de pessoas assistindo essa assembleia. Se cada um de nós mobilizar, tem uma programação. Essa programação vai ter, inclusive, a participação de sindicatos internacionais. E nós vamos ver esse esforço que os trabalhadores estão fazendo a nível internacional para se unificar. Nós vamos ter panelaço. O país inteiro tem que ouvir. Eu quero aqui na Bahia ouvir o que Pernambuco está fazendo. Os leões do norte estão fazendo. Para a gente, com isso, ir sinalizando. O governo de Jair Bolsonaro tem que acabar porque ele é genocida, ele está nos matando, e ele mata no miudinho, no dia a dia. E se eu tivesse tempo, eu ia mostrar o que aconteceu de ontem para hoje, que pega todos vocês. O que ele fez com o PIBIC? O que ele está fazendo com o PIBID? Eu vi que vocês têm projetos aprovados no PIBID. O que ele está fazendo com o sistema de ciência e tecnologia? O que ele está fazendo com a militarização das universidades? Preparem-se. Meus queridos, então essa é a contribuição que eu trago nesse momento, dando parabéns a vocês pela Assembleia, pela participação e pelo que vocês estão fazendo aí em Pernambuco.